A paz do Senhor para os irmãos, continuando as nossas leituras diárias da revista da Escola Bíblica Dominical. Hoje a passagem é de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. O título desse trecho na minha Bíblia é A Unidade Orgânica da Igreja. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Então, irmãos, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos igreja de Jesus Cristo. E não há entre nós
aquele que é mais necessário do que os outros. Todos somos necessários na igreja. Todos precisamos uns dos outros. Não existe esse negócio de que um é melhor do que o outro, que um merece mais que o outro. Deus nos ama a todos de igual modo. Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por todos nós, não por alguns em especial, mas a todos Deus ama, e Deus nos ama com um amor que não tem comparação no mundo. Deus nos trata com o mesmo amor, independente se você está lá em cima na hierarquia ou se você está começando. Independente se você está na igreja há 50 anos ou se você entrou na igreja hoje, se você aceitou Jesus hoje. O que nos diferencia são as nossas particularidades, mas diferença não para diminuir o outro, mas diferença que nos dá mais responsabilidades com relação a como nós vamos poder auxiliar a igreja. E quando fala no texto que quando um membro sofre, todos sofrem, é isso mesmo que acontece também com a Igreja de Cristo. Pois tudo que atinge a Igreja de Cristo atinge todos os membros da Igreja. Então, isso nos dá a responsabilidade. O que é que nós, enquanto Igreja de Cristo, temos feito? Como é que as pessoas que convivem, que se relacionam conosco nos negócios, se relacionam conosco na vida diária, se relacionam conosco no trabalho, na escola, né? Como essas pessoas estão nos vendo? Porque quando nós falhamos individualmente, a igreja toda é julgada pela nossa falha. Então, quando nós falhamos com alguém, aquela pessoa fala mal da igreja. Ela não fala mal só de você. Ela não diz assim, porque o irmão fulano, aquele irmão. Não, ele fala, aquele pessoal lá daquela igreja lá, não dá para confiar. Ou então, por causa da nossa boa conduta, por causa do nosso bom testemunho, as pessoas, quando se veem na necessidade, quando elas se veem afligidas, elas buscam em nós e na igreja a oração, o socorro, a pregação, a salvação das suas almas. Então, cada um de nós, dentro do dom que Deus nos deu, dentro das nossas habilidades, dentro das nossas características pessoais, fazemos parte do corpo de Cristo. E naquelas habilidades que nós temos, naqueles dons que Deus nos deu, nós temos a responsabilidade de servir a Igreja de Cristo e de servir aos homens, de levar o testemunho, de levar a pregação da palavra, pelo que a gente fala e pelas nossas atitudes no dia a dia, pelo nosso procedimento, pelo nosso caráter, pela nossa justiça, pela nossa honestidade, pelo nosso bem proceder. Que o Senhor Deus possa estar
nos ajudando, irmãos, porque nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos igreja de Cristo, nós temos responsabilidades enquanto igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, mas nós somos humanos. E por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha um procedimento o mais correto possível, não tem aquele que não falha. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram seus momentos de fraqueza, tiveram seus erros, tiveram suas falhas. Mas a misericórdia de Deus é para sempre. E é por causa da misericórdia, por causa do amor de Deus, que nós somos sustentados, que Deus vai cuidando de nós. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos socorrer uns aos outros, nós devemos cuidar uns dos outros, porque fazemos parte do mesmo corpo. Amém? Senhor Deus e Pai, que criou os céus e a terra, Deus Todo-Poderoso, Deus onisciente, onipresente, onipotente, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que nos deu, através do teu amor, a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que se deu naquela cruz e que levou sobre si todas as nossas culpas e que nos deu, através do sacrifício da cruz, paz contigo mesmo, que nos deu, ó Deus, salvação através da fé no teu amor, através da confiança na tua palavra que é verdade. Ó Deus, nos ajuda como membros do corpo de Cristo a permanecermos, ó Deus, fiéis à tua palavra, a nos santificarmos cada vez mais, a Deus, estarmos preparados para testemunhar de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, para levar a tua palavra de salvação, para, ó Deus, termos condições de socorrer aqueles que precisam ouvir a tua palavra, aqueles que precisam do perdão, assim como nós necessitamos do teu perdão, aqueles que precisam, ó Deus, de uma palavra de conforto, que precisam de um milagre. O Senhor faz milagres, o Senhor é o Todo-Poderoso. Não há nada de impossível para o Senhor. E o Senhor nos ajude, ó Deus, que a igreja do Senhor Jesus, aquela contra a qual o inferno não consegue prevalecer, que nós, enquanto membros da tua igreja, nós possamos cada vez mais sermos vitoriosos, ó Deus, vencermos o pecado, vencermos o mal com o bem, vencermos as tentações com a obediência ao Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Continua, Deus, abençoando as nossas famílias, continua abençoando, ó Deus, cada membro da nossa igreja em particular. Assiste-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, nos nossos medos, naquilo, ó Deus, que nós precisamos, porque nós estamos em processo de santificação. Nós estamos, ó Deus, cada dia mais ansiando sermos mais semelhantes a Cristo, o nosso modelo. Cristo, que é a nossa salvação, que é o autor da nossa fé. Ó Deus, abençoa-nos, abençoa a tua igreja, abençoa nossas famílias, abençoa as famílias do Brasil. Em nome de Jesus eu oro.
Em nome de Jesus, amém e amém.